pessoal, estamos chegando aqui pontualmente. Vou começar a convidar o pessoal aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Mandar para todo mundo. É muita gente, né? Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estão cansados? Oi, marido. Meu marido tá online. Pessoal, vamos lá. Não vou ficar enrolando muito não, porque a gente tem bastante coisa pra falar hoje. Meu cabelo tá voando. Pronto. E a gente tinha uma convidada hoje, mas o assunto é bem polêmico, é bem íntimo, né? Então ela preferiu deixar para um outro momento, ela não estava à vontade. Então eu que vos falo, vou abrir para vocês aí o tema e vou falar sobre o que acontece comigo. E vocês vão mandando aqui perguntas, vocês vão falando o que vocês querem entender, saber, e obviamente que eu vou respondendo. Vão dando coraçãozinho, porque aí a gente vai impulsionando essa live, né? E aí o Instagram mesmo vai entendendo esse engajamento e vai disponibilizando esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Como eu tinha que ter feito um vídeo falando de uns termos mais técnicos da própria hipófise, então eu vou dar uma pincelada, porque eu acabei não conseguindo fazer o vídeo, para depois a gente já entrar nessa questão da parte sexual, que acaba, hormônio, né, acaba afetando tudo. Bom, para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, que não sabe da minha história, eu tive um tumor cerebral na hipófise e isso me deu, assim, muitos transtornos e até hoje, depois de 3 anos, eu continuo em tratamento. E a hipófise, antes de falar da hipófise, a gente tem que falar de uma área do cérebro que chama hipotálamo. O hipotálamo é pouco falado. Quando você vai pesquisar, as pessoas dão uma pinceladinha no hipotálamo, mas ele é muito importante para o funcionamento da hipófise. Então, é uma região do cérebro que tem um monte de neurônio, que esse monte de neurônio, eles vão liberar hormônio de liberação. Então, eles liberam o hormônio de liberação para a hipófise. A hipófise tem uma hastezinha, como se fosse um bracinho que sobe para esse hipotálamo. Então, ele vai liberar esses hormônios e, através de células receptoras, a hipófise vai receber tudo isso e vai começar a direcionar. Então, a hipófise tem duas áreas. Ela tem a neurohipófise e a adenohipófise. A neurohipófise, ela vai cuidar, obviamente, de uma parte de hormônio. Oi, mãe, benção! Tudo bom? Então, a neurohipófise vai liberar principalmente o ACTH, que vai cair na corrente sanguínea, vai para a glândula adrenal, supraadrenal, que fica ali perto dos rins, acima dos rins, e aí ela vai se transformar em cortisol, que a gente chama de hormônio da vida, que é o hormônio do estresse, né? E depois tem a outra parte, que é a parte que vai liberar os outros hormônios, que vão ser responsáveis por todas as outras glândulas que a gente tem no corpo. Então, a hipófise é chamada de glândula mestra, porque de forma direta ou indireta, ela vai regular todas as glândulas do nosso corpo e todos os hormônios do nosso corpo. Então, ela é uma glândula pequenininha,
do tamanho de uma ervilha, de um feijãozinho, sei lá, pequenininha, tem milímetros, e ela fica dentro de uma caixinha na base aqui do cérebro que a gente chama de célula túrcica. É uma caixinha de osso. Então é interessante porque essa caixinha bom, a gente já começa a perceber a importância da hipófise porque tem alguém que guarda ela. Gente, eu tô com pintura em mosaico nas minhas unhas, não reparem. Então a gente percebe a importância dela porque ela fica dentro de uma caixinha ali guardadinha, né? Tamanha a importância dela. E nessa caixinha só tem espaço, obviamente, para ela. Quando a gente tem um crescimento incomum de células de tecido, é onde se dá o tumor de hipófise. Como ela já é pequenininha, qualquer coisa que cresça acima disso vai alterar esse formato aí da célula túrcica, né? Então, a gente tem o adenoma, ele é dividido em microadenoma e macroadenoma. O microadenoma, ele é considerado se ele tem abaixo de 1 centímetro. Então, ele obviamente não vai sair daquela célula túrcica e ele também não vai atingir estruturas celares, que a gente chama, né? Estruturas celares. Não vai atingir quiasma óptico, não vai atingir carótida, não vai atingir nenhuma das estruturas que estão ali por perto da própria hipófise. E se ele não for um tumor secretor produtivo, muitas vezes a pessoa não vai nem saber que tem. Passa a vida toda com o tumor, ele lá quietinho, guardadinho, porque ele tá lá e não tem efeito nenhum. Quando ele é um macroadenoma, aí a história já começa a mudar de configuração, porque ele atinge outras estruturas, ele não sai especificamente da célula túrcica, ele não tem essa condição de sair da célula túrcica, mas como ela cresce um pouco mais, ela começa a alterar, bença pai, meu pai entrou, bença pai, ela começa a alterar essa caixinha que a gente chama de célula túrcica, e ela aparece no exame de ressonância mesmo, uma alteração desse formato da célula túrcica, e aí ela pode comprometer outras estruturas. Esses tumores são benignos, né? Então, teoricamente, ele não faria mal. Mas a gente está falando da glândula mestra. Então, ele sendo produtor ou não, vai sim acometer algumas coisas e desenvolver uma série de sequelas, tá? Eu fiz uma colinha aqui porque é muita coisa para falar e como a gente está falando num embasamento teórico, científico, eu não quero perder nada, tá? Eu estudei bastante e vi que gente, vai dando coraçãozinho, pelo amor de Deus, pro Instagram entender o engajamento, tá? Elaine, o seu é produtor, né? De qual hormônio? Você chegou a fazer algum teste mais específico para saber o que ele está excretando? Então, aí eu fiz uma pesquisa e, como a gente sabe, esse tumor, ele, na sua maior quantidade aí de pessoas acometidas, ele é benigno. Mas existe a prolactina, né? Faz o prolactinoma. Sim, é o mais comum, é o mais comum. Tem um tipo de tumor que ele chama, cadê? Anotei aqui. Perdi. Cadê? Será que tá nessa folha? Ah, eu sei lá onde eu coloquei. Achei. Ele chama craniofaringeoma. Ele é como se fosse, numa linguagem mais, né, popular, é como se ele fosse uma perninha do adenoma de hipófise. Ele não é maligno, mas ele tem um poder de proliferação muito grande. Ele é extremamente raro, né? Inclusive, esses tempos atrás que eu estava refazendo exames,
a gineco que fez o exame, a colposcopia em mim, falou que ainda hoje, mesmo com os estudos um pouco mais avançados de que 10, 15 anos atrás, o adenoma de hipófise ele ainda é considerado uma doença nova e rara. Mas essa doença em si, o craniofaringioma, ele cresce de forma bem lenta, mas ele tem esse poder de sair sim da sala túrcica e ele adere, ele cola demais assim nas outras estruturas e isso sim causa um estrago muito mais violento do que aquilo que a gente vive, tá? Então essa foi uma pinceladinha do que é a hipófise em si e os tipos de tumores que o tipo de tumor que ela causa. Então, agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os hormônios, que é o que pega. Então, eu falei que direto ou indiretamente ela vai liberar vários hormônios no corpo, que vai regular todas as nossas glândulas, todo o nosso sistema. E o primeiro hormônio que a gente vê é o GH. O GH é o hormônio do crescimento. Então, o GH, ele é excretado no nosso corpo em maior quantidade quando a gente é criança, né? Então, você pega um bebê que nasceu hoje e vê esse bebê daqui a um ano, ele mais do que triplicou o tamanho dele. É a ação do GH. Então, a maior ação dele é quando a gente é bebezinho, criança, e depois ele vai dar um outro boom na fase da adolescência, que é quando a gente começa a transformar o corpo e tudo aquilo que a gente conhece associado a outros hormônios. Depois disso, ele abaixa muito a sua produção. E ele também é sintetizado durante o sono. Só que mesmo depois da gente depois da gente estar na fase adulta, esse hormônio ele é muito importante, porque ele vai continuar fazendo o crescimento de células muscular. Então, ele é importante para a manutenção da nossa célula, de proteínas, de tudo. É muito importante. O GH ele é muito importante. Então, quando a gente tem ele tudo normalzinho, a gente tem uma questão muscular direitinho, o coração funciona legal, ele é muito importante. Mesmo que nessa quantidade ele não vai fazer a gente crescer, senão a gente bateria 25 metros de altura, se fosse comparar como a gente tinha esse GH quando éramos criança. Então, ele é mega importante. Quando ele tá alterado, quando ele tá alto, ele causa uma porção de patologia, como, por exemplo, cresce as extremidades, ponta de nariz, mãos, pés, né, língua, o queixo, ele tem ele cresce de forma acelerada, né? E aí você vai ter dor de cabeça, bastante dor de cabeça, dor de articulação. E quando ele tá baixinho, aí acontece o inverso, você perde massa muscular, né? Você tem osteopenia. O que é osteopenia? Por exemplo, você faz uma fratura, certo? E aí você não tem o GH direitinho. Você perde aquela coisa do osso se regenerar e colar naquela outra parte. Isso é osteopenia. Então, você pode desenvolver também uma osteopenia. E aí, você também tem um aumento da gordura abdominal, tá? Então, o GH, por toda a nossa vida, vai ser muito importante para manutenção celular. A Elaine tá falando, a localização do meu tumor tá comprimindo o nervo óptico. É muito comum, né, Eli? É muito comum. Depois você manda a mensagem aí pra mim, quero ver aí como é que tá, como é que você tá enxergando, se perdeu aquela visão periférica, aquelas coisas todas, porque isso acontece muito frequentemente. E aí, o outro hormônio importantíssimo é o ACTH, que eu já tinha falado pra vocês. Então, ele é liberado pela hipófise, cai na corrente sanguínea, aí ele vai para a suprarrenal e vira o cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse é um hormônio danado, danado. Ele é muito importante. Todo mundo fala que é o hormônio do estresse, eu chamo de hormônio da vida. Porque se você fica sem o ACTH, sem o cortisol, você morre. Você morre. É muito interessante porque a falta dele
traz transtornos absurdos. Também como na reposição, se você tiver que repor o ACTH, tem que ser assim muito controlado, porque ele em excesso também dá piti. Então vamos lá. Ele causa uma alteração da pressão arterial, né? Quando você tá com ele baixo, a sua pressão cai. 9 por não sei quanto. A minha geralmente é assim, tá? Quando ele tá alto, vamos lá, a pessoa desenvolve uma obesidade, é normal. Aí tem aquela questão, eu engordei muito rápido, numa questão de tempo, assim, muito curta, engordei 10, 15, 20 quilos. Acontece. Eu engordei mais de 20 quilos em menos de um ano. Só que eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Então, você vai ter um aumento considerável de peso, o rosto vai ficar arredondado, você vai ter excesso de pele, de acne, o rosto vai ficar estourado, você vai sentir muita fraqueza. E aí, você pode desenvolver também a síndrome de Cushing, tá? Que também tem a ver com esse aumento de peso, né? É uma questão mais hormonal, a síndrome de Cushing. Quando ele tá baixo, você pode ter confusão mental. E isso é extremamente grave. O doutor Evandro conta para mim uma história de um paciente que ele acompanhava e ele tinha deficiência do ACTH, do cortisol. E esse rapaz foi fazer uma viagem para a Europa. Então, é assim, você tem um limiar do cortisol no seu corpo. Pá, de manhã, 7 horas, 8 horas, ele tá no pico. Então, no decorrer do dia, esse pico do cortisol, ele vai abaixando. Se em algum momento você passou por algum estresse, ou chateação, ou algum susto muito grande, ou você ficou adoecido, a nossa hipófise, ela reconhece esse estresse do nosso corpo e libera, na dosagem certinha, a quantidade para você se recompor daquele estresse. Quando você não tem a sua hipófise funcionando perfeitamente, é você que vai fazer essa reposição. E é isso que a gente, né, geralmente vive depois da cirurgia. Eu não sei, na verdade, nunca perguntei se esse rapaz teve um problema de tumor de hipófise. O que eu sei é que ele entrou no avião para ir para a Europa e é uma situação diferente, é uma viagem longa, não sei o que, e ele não repôs o cortisol. No meio da viagem, ele começou a se sentir incomodado, começou a passar, mas começou a ter muita confusão mental, delírios. Quando ele desembarcou na Europa, a Polícia Federal de lá, sei lá como é que chama, levou ele lá para aquela salinha e começou a investigar e o cara começou a ficar mais estressado ainda. O pessoal estava achando que ele estava drogado, que ele estava dopado, que ele tivesse, sei lá, colocado droga dentro dele e de repente essa droga tivesse implodido, enfim. Moral da história, o cara morreu. O cara morreu simplesmente porque ele não tinha nenhum aviso. Eu ando na minha carteira, o doutor Evandro fez uma cartinha pra mim, que eu sou portadora de insuficiência adrenal, tal. Então eu tenho isso em todas as minhas bolsas. Esse rapaz não tinha. Então ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. Acharam que ele estava sob efeito de droga. E ele acabou vindo a óbito porque não entrou com a medicação, com a glicocorticoide, numa dosagem mais elevada, e ele veio a óbito. Então é grave, o assunto é delicado. A gente tem que entender o que acontece com o corpo da gente para a gente reconhecer os sinais e assim saber para que lado correr. Eu sempre costumo dizer que eu aprendi a entender o meu corpo, eu aprendi a fazer a leitura do meu corpo e isso faz muita diferença, né? Quem tem a doença ou operado ou não, ou tá passando pelo processo de recuperação, vai entender o que eu tô falando, porque o nosso corpo muda tanto que até a gente entender o que realmente está acontecendo, a gente fica meio que surtado. Então, o ACTH é um dos hormônios mais importantes, porque ele vai controlar a vida, né? A vida, a qualidade de vida. Eu vivia desmaiando, todo mês eu batia em hospital até que a gente conseguisse chegar numa dosagem exata onde eu não passasse mal. Tá? Então, essa é a questão do ACTH. Se ele tá alto,
Você vai engordar, vai ter problema de pressão arterial, vai ter uma porção de coisa, vai desenvolver a síndrome de Cushing, problemas de pele, enfim. Se ele tá baixo, é o inverso. Você vai ter uma pressão baixa, você vai ter problemas de confusão mental, de concentração, depressão. Ele também atua na falta de libido, né? Então, é um hormônio que a gente precisa ter bastante carinho, bastante cuidado na hora de tratar dele. E aí, a gente tem o TSH. O TSH é um hormônio que ele cai no sangue, ele vai aqui para a tireoide e vira o T3 e o T4. Então, a partir do TSH, que a gente vai conseguir saber se a gente vai desenvolver uma hipotireoide ou uma hipertireoide. Então, os médicos fazem uma conta. Então, se o TSH tá baixo, o T3 e o T4 tá alto, é uma coisa. E o inverso, obviamente, outra coisa. Então, vamos lá. Se o TSH estiver baixo e o T3 e o T4 alto, você tem... Ai, gente, o que eu escrevi aqui? Você tem um aumento da tireoide, tá? Se você tem o TSH alto e o T3 e o T4 abaixo, aí você tem uma hipotireoide, tá bom? E aí você vai entrar com a medicação, obviamente que o endocrinologista vai fazer essas contas muito melhor do que eu, além de eu ser péssima em matemática, enfim. Mas ele vai entender que o TSH... ele vai estar diretamente ligado ao T3 e T4 e aí sim ele vai entrar com a medicação. A medicação da tireoide, geralmente, ela é calculada pelo peso corporal que você tem, pela massa corporal que você tem. Então, tantos miligramas para cada quilo de peso que você tem. E aí você vai ajustando, porque dependendo da sua absorção, isso pode modificar, tá? E aí, a tireoide... Oi, primo! Tudo bom? Então, você vai ter alterações de tireoide, problemas de frequência cardíaca, queda de cabelo, cansaço, unhas fracas, enfim. Taquicardia, né? Já falei. Aquele cansaço excessivo, uma sonolência, depressão. É muito ruim. É uma sensação de morte quando a tireoide tá descontrolada. Então, também precisa fazer uma avaliação multidisciplinar, na verdade, para a gente estar com o organismo tudo em ordem. E aí, a gente chegou finalmente na parte específica. Oi, Dirley, tudo bom, meu irmão? Boa noite. Deu uma fugida do trabalho? Tá corrido, né? Então, vamos lá. O vídeo de hoje, a gente vai falar de um assunto muito delicado. Muitas pessoas têm vergonha de falar sobre isso, mas alguém tem que falar. Então, já que eu dei minha cara a tapa, então eu vou falar. A gente vai falar da relação do tumor de hipófise com a infertilidade, a falta de libido ou libido zero, menopausa precoce, impotência nos homens. E é uma questão muito delicada mesmo. Sim, oh meu Deus! E é uma questão muito delicada porque... Todo esse processo envolve uma coisa muito maior, que é um relacionamento afetivo, que é o casamento, o namoro, enfim. E é difícil de lidar. Então, vamos lá. Existem hormônios específicos. Lembra que eu tinha falado no começo do vídeo que a hipófise ela vai atuar direta e indiretamente em todas as glândulas do corpo? Então, agora começa a explicação. A gente tem um hormônio que chama vou falar tudo, prometo. A gente tem um hormônio que chama FSH, folículo estimulante. Ele vai atuar nas gônadas. O que são gônadas? São os ovários, no caso da mulher, e os testículos, no caso do homem. Então, ele cai na corrente sanguínea e vai direto para esses dois lugares. Quando chega lá, ele passa aí por uma sintetização e vai virando outros hormônios, né? E aí também a gente tem o LH, que também é um estimulante, que também vai controlar esses hormônios. Então, o FSH libera lá para os testículos, para o ovário, o LH vai regular isso daí, e aí depois vem a prolactina,
vem a ocitocina. A ocitocina é um hormônio muito importante, porque na hora que a gente tá parindo, ela vai lá fazer as contrações. Tanto que quando a mulher chega lá no hospital e tá demorando, alguns hospitais, alguns médicos ainda fazem isso, eles vão e aplicam ocitocina. Menopausa, menopausa, Juliei, acredita? Precoce. Então, ele vai liberar a ocitocina lá naquela hora, e aí a gente tem aquela contração para a gente conseguir parir o filho da gente. Então, vamos lá. O FSH, quando ele está alterado, ele vai dar uma queda nos pelos pubianos. Eu não tenho pelo quase mais no corpo. Não tenho mais. Isso para mim é muito bom, porque depilação pra mim, nossa, pai do céu, tô economizando dinheiro horroroso, né? Pensa. Então não tenho pelos. Se eu passo Presto Barba, eu passo um mês sem pelos. Então essa questão pra mim foi muito legal. Sudorese, assim, debaixo dos braços, eu tenho pouquíssima. Se eu ficar, esqueci de passar desodorante, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar fedendo debaixo do braço. Isso comigo não acontece. Então o FSH alterado, obviamente também vai alterar o LH. Então a gente vai ter a queda dos pelos pubianos, cabelos também, cabelos. A gente vai ter uma diminuição da libido monstruosa. Vai causar infertilidade, vai causar ausência total ou parcial da menstruação, e eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a menstruação e sobre o LH que é importante. E para o homem, isso tudo para a mulher. Para o homem também é complicado, porque em alguns homens ele vai ter apatia, um estresse um pouco mais acentuado, diminuição do tônus muscular, ganho de peso, aumento da mama, porque ele vai estar produzindo prolactina em excesso também, né? Então, em alguns casos, alguns homens, eles começam a ter galactorreia, que é aquela excreção de leite. Gente, é muito difícil, né? Imagina para um homem que tem a questão, né, másculo, macho, né? E de repente excretar leite pela mama, é complicado. E aí a diminuição da libido e, obviamente, a impotência. A prolactina descontrolada, ela vai aumentar, obviamente, a produção do leite, vai tirar a menstruação da mulher, só que a prolactina, ele é um hormônio de quando você tá lá amamentando, seu bebê tá ali. Qualquer mulher que já teve filho, que engravidou, tenho certeza que ela não vai discordar de mim. Chega no finalzão da gravidez, no começo, assim, que você tá amamentando seu filho, você não quer saber de sexo. Você não quer, você quer distância, você quer dar um chute no marido, mas não quer saber de sexo. Por quê? Porque ali você tá no momento mãe. É totalmente hormonal. A progesterona tá lá, a prolactina tá lá no topo, no teto. Então, inconsciente, o seu corpo tá trabalhando para isso, o seu inconsciente vai nessa linha. Você não vai querer saber disso, né? Então, é muito complicado. E aí, funcionalmente, o que acontece? O homem, ele vai ter que fazer um acompanhamento multidisciplinar também, né? Tem a questão do endócrino, do urologista, é muito importante o homem estar indo no urologista e sempre fazer o acompanhamento com o neuro, tendo operado ou não, para poder controlar esses hormônios. Sim, Dirley, a gente faz uma bateria de exames. Então, a gente faz a medição da prolactina, do FSH, do LH, do estradiol. Todos esses hormônios na mulher vão detectar se ela entrou na menopausa de forma precoce ou não. Por quê? Porque o cérebro já não consegue, a hipófise já não consegue mandar esses hormônios para o útero, para o ovário, e aí ele começa a atrofiar. Ele começa a anatomia mesmo, né?
começa a ficar murcho, diminui a dimensão do ovário, a parede fica completamente ressecada. Então, o ato sexual é muito, muito, muito doloroso. Você não tem lubrificação, você perde a lubrificação, então dói para namorar. Você não tem, primeiro que você já não tem aquele impulso, aquela vontade, né? Zero, total. E aí o órgão em si, ele fica machucado, tem sangramento. Então é muito complicado, é muito complicado. E aí, no meu caso, especificamente, levamos 3 anos pra gente conseguir chegar num diagnóstico. Por quê? É muito complicado você diagnosticar a menopausa. Eu primeiro fui diagnosticada a menopausa depois de 2 anos de operada. A mulher falou, você tem menopausa, tal, 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 tal. Nos vídeos anteriores... Oi, meu amor, tudo bem? Nos vídeos anteriores, eu explico toda a saga com o ginecologista. Sofri na mão de um satanás dos infernos aí que me assediou. Antes disso eu tinha passado por uma outra médica que não sabia o que fazia comigo, dava uma medicação que eu não podia tomar. E aí depois eu passei... Foram 2 anos. 2 anos batendo de consultório em consultório, as pessoas falando que meu caso era muito difícil e que não tinha o que fazer comigo. Bem complicado. Até que eu consegui chegar numa gineco, que é professora universitária, tal, da aula para médicos, né, residentes e tal. Ela fechou um diagnóstico de menopausa. Só que aí quando deu um pipoco aí, ela também parou de me atender. Até que o doutor Evandro me indicou uma gineco, doutora Roberta. Eu vou deixar todos os contatos dos médicos aqui na descrição do vídeo, depois quando eu colocar no YouTube, quando eu colocar aqui no IGTV, porque vale muito a pena. Então foi feita uma reunião. Ela conversou com o médico do HC, com o médico da Escola Paulista, conversou com o doutor Evandro, meus exames foram parar em tudo quanto é canto, e eles chegaram a uma conclusão, e essa é a novidade que eu queria contar para vocês e que é uma surpresa muito grande. Seguinte, o diagnóstico de menopausa, ele é muito delicado, como eu já havia dito. Então, o que acontece? Você vai fazendo comparativos entre os hormônios, certo? Para você diagnosticar a menopausa, o seu FSH, o folículo estimulante, aquele que vem da hipófise, ele tem que estar alto. Ele tem que estar alto. O meu FSH nunca esteve alto. Em nenhum momento esteve alto. Porém, o meu estradiol, que é um dos hormônios do útero, que controla a ovulação, ele é muito baixinho. Então, depois de muito estudo, eles entenderam o quê? Eu perdi uma parte da hipófise, eu achava que tinha sido retirado somente o tumor, mas não foi isso que aconteceu. Eu perdi uma parte... Oi, orelhinha, tudo bom? Saudade! Eu perdi uma parte da hipófise e muito provavelmente o tecido remanescente que ficou da hipófise foi o da neurohipófise, que é onde fica o ACTH. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, aquele pedacinho que ficou, ele tá funcionando. Porque eu tenho produção de prolactina, eu tenho produção de FSH, eu tenho produção de LH, estradiol, eu tenho esses hormônios, só que numa quantidade baixa. Então, o que acontece? No período do mês, onde eu teria que ter um pico do LH para ter a estimulação do estradiol e assim ter ovulação e depois menstruar, o que sobrou da hipófise não consegue fazer tudo isso. Não consegue. Então, por isso, eu não tenho uma menopausa, porque os meus hormônios, eles funcionam, só que numa quantidade bem baixinha. Entendeu? Porém, eu tenho todos os efeitos da menopausa. É muito confuso, mas é assim que funciona. Então, eu tenho a onda do calor, eu tenho a falta de libido, eu tenho ressecamento vaginal, eu tenho a atrofia do útero, a atrofia da vagina em si,
atrofia da parede vaginal, aquele ressecamento horroroso, enfim, onda de calor, pele horrorosa, cabelo que também cai, unha fraca, depressão, tipo, às vezes eu fico bipolar, ponto final. Né? Uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô no céu, outra hora eu tô, sabe-se lá Deus onde. Então, tudo isso também é efeito para a mulher numa menopausa. É complicado porque quando você está investigando tudo isso, você não sabe se o que você está sentindo é do ACTH, é da tireoide ou é da menopausa. Você não sabe de onde vem, eu só sei que você sente. Então é importante você começar a regular um por um para chegar no que está alterado e também consertar. O que ficou decidido? Que para minha idade é muito ruim eu ficar tomando remédio sintético por conta dos efeitos colaterais. Se eu. Você acha? É o efeito do filtro. Imagina, eu não vivo sem filtro. Depois que eu aprendi o filtro, eu não uso maquiagem. Então o filtro me salva. Obrigada, irmão. Então o que acontece? Quando você faz uma reposição hormonal, para quem tem menopausa, tem muito efeito colateral. E como eu sou muito novinha, não era o ideal. A doutora Roberta se sentiu incomodada. Primeiro que nas primeiras médicas que eu tinha passado, eles me passaram uma reposição hormonal de uma mulher de 50 anos, que foi o Angelique. Lembro do Angelique. Eu passei muito mal com esse remédio. Eu imagino que eu deva ter passado mal porque eu não estava num período de menopausa e aquela carga hormonal me fez sentir muito mal. Aí depois eu mudei de medicação, usei então, Dirley, o que acontece assim, a gente tem dois tipos de reposição hormonal, que é o hormônio sintético, aquele anticoncepcional que a gente compra normal, e tem o hormônio bioidêntico, que é o que eu vou começar a fazer o tratamento agora. O hormônio bioidêntico, ele vai fazer exatamente aquilo que a minha hipófise não está conseguindo, sem efeito colateral, porque é idêntico, é o que o meu corpo deveria produzir. Você compra isso na farmácia e nem precisa de receita controlada. Você acredita que eu sofri 3 anos com isso, gente? E parece ser tão simples, né? Mas demorou demais para chegar no isso bioidêntico, para chegar nessa conclusão. Então, a gente vai começar agora um período de teste, né? Eu queria muito ser mãe de novo, né? Meu filho já vai fazer 5 anos a semana que vem, tá um fofo, um lindo, é a coisa mais linda na minha vida. Mas por mim, eu teria uma falange de criança dentro de casa só para viver gritando para cima e para baixo. Então, quando eu questionei essa questão da gravidez, a doutora Roberta falou assim, Jaque, o negócio é o seguinte, você pode engravidar, né? Você tem um útero que mesmo nas condições que tá, é um útero saudável, mas a sua gravidez, não é que vai ser uma gravidez de risco, mas ela vai precisar de um monitoramento muito mais avançado do que uma outra pessoa que não tenha os problemas que você tem. Então, se faltar ACTH, cortisol no seu corpo, vai faltar para o seu bebê também. Se faltar alguma coisa no seu corpo, vai faltar para o bebê também. E isso sim acaba sendo um risco grande. Não que eu corra risco de morrer no parto ou não aguentar e morrer durante a gestação, não é isso. Os desdobramentos de uma ausência de hormônio podem ser, assim, bem consideráveis, né? O neném pode nascer, enfim. Então, a gente vai começar na segunda-feira um período de teste e aí a gente vai introduzir o hormônio bioidêntico, que até anotei. Cadê? Ela me mandou a receita. Ah, não anotei não. Um é o estradiol, que a gente passa na pele. Então a pele tem que estar limpinha, sequinha, você vai borrifa assim nas pernas. E o outro é a progesterona, que você introduz na vagina depois de 15 dias que você começou a borrifar o estradiol. E aí a gente espera. Olha, Dirley, eu ainda nem comprei a medicação, mas eu sei que é bem cara. Eu sei que é bem cara.
A questão da testosterona, pra mim, a gente tem, mulher tem testosterona, a minha, obviamente, é no pé, né? Ou abaixo do pé. Mas ela falou, o que que ela disse? Que provavelmente a hipófise tá lá, né? Tem um pedacinho dela. Aí aquela parte da endohipófise pode estar dormindo. Talvez eu tomando esse hormônio bioidêntico, ela acorde, desperte e comece a ser funcional também nessa questão e eu não precise repor outras coisas. Mas se não melhorar, oi Ivone, tudo bem? Mas se não melhorar a questão da libido, dessas coisas todas, aí ela também vai entrar com hormônio bioidêntico de testosterona, obviamente, numa dosagem mais baixa, porque a testosterona também cresce músculo, né? Cresce pelo, engrossa a voz, aquela coisa toda. E eu tô bem assim, né? Tô bem tranquila desse jeito. Não queria que mudasse essas coisas, não. Então, é bem complicado, né? É bem complicado. A gente tem que ter um acompanhamento mensal, fazer todo mês a dosagem hormonal para ver se finalmente a hipófise vai acordar ou se não vai acordar. Se ela não acordar, eu vou ficar com essa medicação até mais ou menos 52 anos, que é quando eu fisiologicamente, sem nenhuma, né, doença, entraria. E aí com isso eu vou diminuir riscos de problema cardíaco, problema vascular, problema ósseo, né? Porque eu já tive, até a gente diagnosticar a menopausa, eu tive um desgaste ósseo na minha coluna bem considerável. Eu fui fazer a densitometria óssea e... Calma aí, minha filha tem degenesia gonadal. Oh, meu Deus! Desde os 13 anos, menina. E aí, como é que foi? Como é que foi a adolescência dela? Como é que foi o desenvolvimento dela? Me conta que eu quero saber. Triste, né? Tem algum médico que acompanha ela, que faz algum tipo de reposição? Me conta sobre isso, eu quero saber, tá, Ivone? E, bom, vamos lá. E aí, a gente tem que fazer o acompanhamento. Ah, a doutora Roberta disse que depois que tudo isso estabilizasse, caso eu queira engravidar, aí o que a gente vai ter que fazer? A gente tá lá tomando o estradiol e a progesterona, certo? Quando a gente tem naturalmente, quando a gente tem o pico do LH, acontece uma porção de coisas, né? Então a gente tá aqui, aí tá fazendo lá, não sei o que, o hormônio tá subindo, pá, chegou aqui no LH. Aí aqui você vai ovular, você vai tá na febre do cachorro louco para namorar, porque os hormônios vão estar, né, fervendo, vai ter os óvulos lá liberando, não sei o que, não sei o que. Para isso acontecer, precisa de alguns outros hormônios que ela não me explicou, mas eu vou perguntar. Então, eu teria que introduzir alguns outros hormônios para eu fazer o pico do LH, do estradiol, e aí sim conseguir engravidar. Dilei tá falando. A Cris fez uma FIV e não vingou. Oh, meu Deus. Fecundação in vitro, né? Ela tem algumas características que você citou em relação ao cabelo, pele, libido, pouco suor. Dilei, vai pro endócrino e pede toda a dosagem hormonal dela. A prolactina. Eu demorei 7 anos para engravidar. Os médicos falaram que eu nunca ia engravidar, que nunca ia acontecer nada e nunca me pediram a dosagem da prolactina. Nunca me pediram um exame de imagem. Talvez se eles tivessem pedido, eu não teria sofrido tanto, porque o meu caso até hoje, eu não consigo encontrar médicos que me cuidem por conta da gravidade e de tudo que aconteceu comigo. Então, acho que vale a pena. Acho que vale a pena ela investir nisso. Viu? Vai, procura um endócrino, procura um neuro, só por via das dúvidas. Às vezes é uma outra questão que esteja atrapalhando o funcionamento hormonal. Acho que vale a pena. Então, até mesmo, não sei se cabe no caso dela, né? Ver esses hormônios aí que precisam para estimular a ovulação, aquelas coisas todas. Enfim, eu acho que vale muito a pena.
Então, voltando, né? Então, tem esses hormônios que você vai estimular, aí é quando você consegue fecundar, e aí você depois vai acompanhando, né? No meu caso, vai acompanhando mensalmente a, a produção do ACTH, a tireoide, todos os hormônios, vitaminas. Sim, Dirley, a prolactina é um dos principais. Porém, tem relatos de pessoas que não tinha a excreção excessiva da prolactina e tinha problema às vezes com o ACTH, entendeu? Mas a maioria dos casos é pela prolactina. É pela prolactina. Olha, cansaço excessivo, sonolência, sabe? Às vezes você fica naquela bad. Tudo isso é questão de ser investigada, né? E às vezes você tem uma prolactina alta, mas você não tá tendo a galactorreia, que é a excreção do leite. Entendeu? Então é muito confuso, é muito complexo e relativamente é uma doença nova, né? As pessoas morriam sem saber que tinha, né? Principalmente no microadenoma. O microadenoma, ele fica lá pequenininho, às vezes ele tem alguma reação ali no corpo, mas como ele não cresce ao ponto de fazer perda de visão, né? Dar aquela dor de cabeça, aquelas coisas todas, a pessoa passa despercebido. Passa despercebido. Tem gente que morre e aí só na hora de fazer lá os paranauê todo que vai descobrir que a pessoa tinha um problema de hipófise. É complicado. É complicado. Mas enfim, basicamente é isso. Para o homem, eu acredito. Aliás, se tiver algum macho alfa aí querendo participar da live, contribuir com a sua informação, que eu não sou homem, então eu só posso falar da parte que me cabe, né? Não sou médica. Então eu falo daquilo que eu vivo, daquilo que eu pesquiso e estudo. Então, se tiver algum homem que queira macho, cabra macho, corajoso que queira vir aqui no canal e falar sobre a sua parte que nos interessa, eu deixo aqui meu canal aberto, vai ser um prazer incrível, tá? E aí, depois de toda essa questão hormonal, vem a parte emocional, né? O que causou tudo isso em mim? Eu tenho muita sorte de ter um marido extraordinário. O meu é micro, mas tenho muito medo de. Rô, dá medo, né? Dá medo. Eu tive muito medo, mas se eu não operasse, eu morria. E se eu não operasse, aliás, se eu não operasse, eu morria. E se eu operasse, eu podia morrer também. Então eu não tive para onde correr. Voltando, eu tenho um marido extraordinário. Ele, ele vivenciou comigo tudo isso. Parece que ele sentia cada processo que eu estava passando. E chegou uma fase que eu não queria que ele me tocasse. Eu sentia ódio, eu sentia uma raiva e eu não conseguia assimilar tudo isso na minha cabeça. Não era falta de amor, mas o meu corpo rejeitava ele. Então foi muito difícil, porque a gente ficou muito tempo, até hoje, assim, não vou falar que melhorou, né? Não, agora que eu vou começar um tratamento correto. Então tem todo aquele desconforto. Então eu tive a bênção, a dádiva de ter um companheiro que me entendesse. Ai, gente, tá acabando minha bateria. Que me entendesse e ficasse do meu lado. Porque a gente, pessoa que realmente foi meu irmão. Ele é minha luz. Ele é meu porto seguro. Então, é muito complicado para o homem, né? Que tá lá com os hormônios dele estourando e o meu no pé. Então, imagina duas pessoas dormindo na mesma cama, um querendo devorar e o outro querendo distância. É muito difícil você controlar isso. E teve uma fase que eu fiquei tão arrasada com isso, tão abalada, tão frustrada com isso, que eu falei pra ele, eu falei assim, eu te libero.
te libero. Eu não tenho condições de ser mulher hoje. Então eu sou profissional, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia, mas mulher, isso morreu em mim. Com 36 anos, né, que era pra eu estar pendurando até no teto, isso não acontece comigo. Então é constrangedor, é difícil falar sobre o assunto. Então, se você não tem um apoio psicológico, emocional e uma pessoa do seu lado que te entenda, você não aguenta. O seu casamento não resiste. Quando eu falei isso pro meu marido, ele virou e falou assim pra mim, oh, vou chorar. Ele virou e falou assim, eu não quero ninguém. Eu não preciso de outra pessoa. Eu sei que você vai se curar e eu sei que as coisas vão voltar ao normal. Então, quando ele falou isso, eu me senti envergonhada, né? De tá entregando os pontos, de estar desistindo e ele confiando em mim. Então, é muito louco, né? É muito louco. Então ele vai comigo nas consultas, ele quer entender o que está acontecendo, até porque quando eu passo mal é ele que me socorre. Graças a Deus, a última vez que eu passei mal foi uma crise renal que eu tive a semana passada. Pelo amor de Deus, eu achei que não, eu achei que fosse surtar de dor. Eu nunca fiz escândalo, nem quando eu estava com as minhas dores de cabeça, mas naquele dia eu fechei a boate no hospital. Então é sempre ele que está comigo. Então, quando a gente recebe uma notícia é, animadora, como essa que a doutora Roberta me passou, também é uma notícia de esperança para o meu casamento, né? Então, muda tudo, muda tudo. Hoje, a nossa intenção, tanto a minha quanto do meu marido, é estruturar o meu corpo para eu ter uma qualidade de vida, para eu viver melhor, para eu viver sem dor, para eu viver sem cansaço, para eu viver sem uma mudança brusca de humor, para eu não ter dores, para eu chegar no momento de namorar o meu marido, namorar gostoso, né? Namorar de verdade, porque namorar por obrigação não é namoro, né? Então isso acaba não rolando, porque não dá, não dá. E ele tá aguentando firme, coitado. Tá lá, segurando a onda dele. Mas no resumo da ópera, pessoal, o vídeo é para falar sobre isso. Eu quero falar para as mulheres que passam por isso, que vivenciem isso. Vocês não estão sozinhos, eu tô aqui, ó, presente. Jaqueline presente. E que tem uma solução. Basta a gente encontrar profissionais que estejam fincados no compromisso de salvar vidas, de levar a qualidade de vida. Eu passei por inúmeros médicos, pelo convênio, enfim, a doutora Roberta, ela atende o convênio, tá? Eu tenho o convênio, ela atende o meu convênio, mas não a classe do meu convênio. Então eu pago a parte e eu pago com prazer, porque vai me devolver a vida, entendeu? Além de tudo, eu posso voltar a ser uma mulher normal, né? Uma mulher como qualquer outra da minha idade. Então, custou. E mais uma vez eu reitero aqui com vocês que o objetivo de tudo isso que eu estou fazendo é levar informação para ninguém se sentir sozinho, para ninguém passar pelo processo tortuoso, sofrido, desesperador que eu passei para chegar até aqui. Então, o objetivo é esse. Eu coloco à disposição de vocês o meu canal para quem quiser vir contar a história, pedir ajuda, oferecer ajuda, não importa. O meu canal está aberto e eu faço isso com todo amor. Ivone, meu bem, depois você me manda uma mensagem inbox, me passa o número do seu telefone que eu quero ligar para você, eu quero conversar com você, eu quero entender o que está acontecendo na vida da sua filha. Se precisar de ajuda, a gente vai colocar a boca no mundo.
Caso Andriele. O caso Andriele ainda não conseguimos ajuda. Ela fez uma nova ressonância, teve uma alteração no tumor dela, aumentou. Ela vai passar com um neuro, mas é um neuro que não é do estado. Então, ela precisa de um neurocirurgião que faça todo o processo para que ela não pague a cirurgia, até porque é uma cirurgia extremamente cara, em torno de 150 mil reais para cima. Caso ela não consiga, eu vou lutar por essa menina e eu vou... Manda inbox, amor. Eu não sei se fica... Depois acaba sumindo o telefone, eu não consigo pegar, porque fica rodando os comentários, eu não consigo pegar. E aí, se não conseguir, eu vou dar um jeito. Fazer uma vaquinha virtual, sei lá. Vou bater na porta de um, na porta de outro e a gente vai conseguir, se Deus quiser e Ele quer, ajudar essa menina. Bom, pessoal, vamos lá. Para a semana que vem, a gente vai ter uma live muito fofa com a Iná. Estive conversando com ela hoje à tarde. Ela tem uma história incrível, uma pessoa extremamente inteligente, também tem muito embasamento teórico científico, ela pesquisa, ela entende do assunto, operou em 2015 e tem uma história linda, fofa, de superação e de garra, uma mulher de garra, para contar para vocês, compartilhar a história dela. Te amo, mãe. Para que eu choro. Para contar a história dela e contribuir com informação. Na semana seguinte, a gente vai ter a Thaís Almenara. A Thaís Almenara teve um outro tipo de tumor no cérebro que acometeu bastante. A cirurgia dela já foi mais invasiva. Enfim, eu vou postando aqui para vocês e anunciando as lives que vão ter durante a semana. Quem quiser participar de live, quem quiser contar sua história ou pedir ajuda, de novo, me chama em inbox, manda o seu telefone para mim. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, temos um grupo do WhatsApp com pessoas do Brasil inteiro para falar do tumor de hipófise, compartilhar história, compartilhar informação, experiência, pós-operatório, recuperação, pré-operatório. A gente troca bastante figurinha lá. Então, quem quiser também, deixa o telefone inbox, que eu entre em contato com vocês, a gente vai conversar e depois a gente manda pro grupo. Tá bom, pessoal? Eu amo estar com vocês. Eu quero agradecer, gente. Pelo amor de Deus, quero agradecer aqui no canal do YouTube. Eu tomei um susto quando eu vi. Era um canal que eu postava um vídeo aqui, eu tô ali, quando eu fui ver, tinha não sei quantas mil visualizações de um vídeo, não sei quantas mil de outra, quase 1.000 inscritos. E a minha família não se inscreve, gente, no meu canal. Não sei o que acontece. Tive que brigar com a minha mãe hoje pela mãe, se inscreve. Pai, se inscreve, pelo amor de Deus, me dá uma moral. Tio, tia, primos, se inscreve no meu canal, gente. Não custa nada. Só apertar lá o botãozinho. E outra, gente, curte, compartilha, comenta, porque assim eles vão entendendo o engajamento e a importância desse vídeo e vai distribuindo. E informação não paga. Tô cobrando nada. Deus me livre, né? Oi, Dani. Então, vamos fazer esse vídeo rodar para chegar em bastante gente, porque com certeza alguém que precisa de informação assim como eu precisava vai ver esse vídeo e vai falar assim, ó, não tô sozinha, então tem caminho, tem cura e tem jeito. Tá bom, pessoal? Um beijo para todo mundo. Curte, compartilha, comenta. Semana que vem a gente volta. Um beijo, gente. Agora é a guerra para saber como é que desliga isso, que eu ainda não sei. Dirley, o canal é Jaque Barreto, só que Jaque sem o E. Jack Barreto. Pelo amor de Dirley. Ô, Dirley, se inscreve no meu canal, gente. Faz isso comigo, não. Inscreve lá. Ativa o sininho para você receber tudo. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Vão mandando aqui perguntas que eu vou responder na medida do possível. Ai, gente, outra coisa. Eu vou começar a chamar os médicos para participar com a gente do canal. Então, vou convidar o doutor Evandro, vou convidar o doutor Cristiano, neurocirurgião, vou convidar a doutora Roberta
a ginecoendocrinologista. Então, o que vocês precisarem saber, o que vocês quiserem saber, o que vocês tiverem dúvida, manda a perguntinha pra mim, que eu vou mandar pra eles, eles vão gravar um vídeo pro nosso canal, e aí é o médico que vai estar falando, não vai ser só eu. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, boa noite, descansem, durmam bem, toma água, se alimente, tome vitamina, vamos cuidar do corpo e da alma. Um beijo, gente. Como é que desliga agora, gente? Ai, gente, peraí. Aqui.